Então, a nossa perguntinha, que no domingo passado eu não perguntei, nós estudamos 5 lições, certo ou errado? Estudamos dia passado. Estudamos 5 lições, certo? Certo ou errado, irmãos? Certo, né? Estudamos 4 no livro de Gênesis e 1 no livro de Êxodo. Foi domingo passado, onde começamos a entrar no livro de Êxodo. E a nossa perguntinha é: quantos estudou a lição? Quantos estudaram? Ninguém estudou? Irmão Joel, irmão José, irmã Constância, amém. Está melhorando, a minha oração está fazendo efeito, hein? Tenho orado por vocês aí dominicalmente, quartas-feiras, pedindo que Deus cada dia mais fale conosco, nos incomode, né, a ler a sua palavra, estudar lições, que as lições têm as leituras diárias, que ela nos leva para a Bíblia. E lendo a Bíblia diariamente, nós somos o quê? Cada dia mais alimentados pela palavra de Deus. Aí crescemos na fé. Então, não deixem de ler as lições, a leitura diária, pelo menos a leitura diária, irmãos. Façam aí quem é a orientação para ler a Bíblia dominicalmente e diariamente. Então, não deixe de lê-lo. Estudar a lição, estudar. Alguém leu a lição? Pelo menos deu uma lida. Eu dei uma lida, irmão. Então, só 3 estudaram, né? Então, vou ter a colaboração de pelo menos 3 pessoas aqui. E domingo passado a gente terminou essa lição, a gente estava terminando nas 10 pragas, lembram disso? Quem lembra? Irmã lembra, amém? Então, 10 pragas ali, Deus confrontando os deuses de Israel com cada praga daquela. E no final, a maior das pragas, que atinge lá diretamente aquela pessoa que era chamada a Deus, que era Faraó. E um de seus filhos, né, ou seu filho primogênito, é morto. E daí aquele alvoroço todo dentro dos líderes do Egito, o povo de Israel é libertado. É isso? E agora, é libertado. E aí onde estamos? Onde paramos? O povo de Israel sai, a gente vê que desceu para Israel ali aproximadamente 75 pessoas, né? 70, 75 pessoas, e agora saem lá 600.000 pessoas, fora contado mulher e criança, e a gente tem uma ideia aí que aproximadamente 2 milhões de pessoas saem naquela caminhada em direção ao deserto. E o deserto, irmão, a gente olha o texto da lição aqui, Moisés e o deserto. O que é um deserto? A gente pode dizer que é um lugar desabitado, né? Não necessariamente lugar seco. É seco, porque quando vem deserto, a gente pensa logo no deserto do Saara, aquelas areias, né, aquele sol escaldante. Não. Aqui esse deserto não é assim, é um lugar esmo, quase não passa pessoa. Tinha vegetação pouca, mas tinha. A gente entende que o povo de Israel, quando sai, leva o quê? Os seus animais, né? E ele pastava pelo deserto, necessitaria de quê? Pastagens verdes, não é isso? Então, algumas coisas eram encontradas ali. E quando a gente pensa nessa palavra deserto, o que vem à nossa mente? No sentido espiritual. Sofrimento. Deserto é o lugar de sofrimento? Tem sofrimento. O que mais? Eu acho que também De transformação, de provação, não é isso? É ali onde a gente olha assim espiritualmente, quando vê essa palavra deserto, principalmente para o povo de Israel, um aperfeiçoamento, né? Ali onde seremos testados ao máximo, né? Daquilo que dizemos ser, dizemos obedecer. Então, é ali que as coisas irão acontecer. O texto proposto pelo autor é muito longo, né? Que é o 14, de 1 a 40, e depois o 38. Então, a gente vai ler só de 1 a 10. Êxodo 14, de 1 a 10. Próximo. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram.
Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente, perseguindo-os os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aí. Então a história os irmãos conhecem, né? Depois da 10ª praga, o povo de Israel sai e começa a sua marcha, a sua caminhada, e aqui a gente vê, quando sai para começar a caminhada no deserto, a primeira provação. E eu elenquei aqui, né, no meu rascunho aqui, 3 testes para o povo de Israel. O primeiro deles, Mar Vermelho. Aqui, se a gente continuar a leitura, vocês vão perceber que Israel, inclusive o pastor já pegou sobre esse texto aqui, né? Piairote, Baal-Zefon, a gente entende que o povo acampou diante daquelas colunas ao lado, e à frente só tinha o Mar Vermelho. E agora vem Faraó com seu exército para alcançar o povo de Israel. E aqui o primeiro teste. E a grande pergunta que a gente faz: quem direcionou o povo para a terra prometida e separou Moisés para que assim fosse seu líder até aquela terra? Quem direcionou? E até saírem do Egito, né, diante das maravilhas que Deus fez, das 10 pragas, por que, então, o coração do povo se endurece? Logo aqui a gente vê, né? Há um temor. Você vê que o texto já fala que eles temeram, porque ao acampar de frente do Mar Vermelho, não havendo saída, o exército vinha atrás, e aí, se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver como é que o povo de Israel fez. Na verdade, pelo que eu entendi aqui, as 10 pragas, o povo de Israel era sempre protegido. Acontecia com o povo egípcio, não com os israelitas. Isso é uma prova que Deus, realmente, a verdadeira que Deus estava com ele. Então, estava com ele porque, então, se amedrontaram, né? Se apavoraram, posso dizer até assim, usar falar, por que se apavoraram? Aí a gente começa logo a fazer a aplicação, porque essa lição é um pouco longa, mas eu vou procurar aqui resumir o máximo para que fique dentro do tempo. Então, você professa a Cristo como seu Salvador pessoal, certo? Quando você professa, você entrega a Ele toda a sua vida. Entregando toda a sua vida, você está consciente que nada mais pode o quê? Lhe faltar ou vir sobre você de uma forma que Ele não o livre. Sem a permissão de Deus, né? Você está ciente disso. Então, no momento de aflição, de lutas, por que então teme? Por que se apavora? E rápido se perde a confiança, irmão. Poxa, olha para o texto aqui, 10 pragas, maravilha que Deus fez, derrubou todos os deuses do Egito, né? E agora o povo aqui, na primeira aprovação, já vem o temor. Pô, será que Deus não está conosco? Por que esse temor? Lá eles não conheciam nem tinham o texto bíblico. Hoje a gente já tem, né? A gente leva vantagem. Eu poderia olhar lá para o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está lá no Salmo 46, não é isso? Então, por que esse temor? Eu estou dizendo, deserto é lugar de quê? De provação, não é isso? É aqui que o povo vai ser provado. E essa lição ela vai pegar Êxodo, Levítico e Número. Vamos pegar 3 livros aqui, bem resumidamente. Por isso que o autor fez um resumo aqui bem rápido. Só vamos, na próxima lição, pegar o número de Deuteronômio. E a gente vai ver que essa caminhada do povo no deserto ela foi uma caminhada custosa, dado o quê? A falta de confiança. O povo teve que ser aperfeiçoado. Imaginem vocês que o povo está no Egito aproximadamente, segundo o texto bíblico, 430 anos. E aí o povo se acostumou de uma tal forma que gostou do Egito, acabou sendo o quê? Escravos, acostumados com os deuses egípcios, não é isso? E agora dá-se a conhecer o Deus de Israel. E no deserto, que essa relação vai se estreitar.
nessa provação que Deus vai se revelar de uma forma, né, agora mais próxima ainda, além daquelas que Deus já se revelou nas pragas para libertar o povo do Egito. Então, agora uma proximidade, né, uma intimidade, Deus chamando o povo para uma santidade, para conhecê-lo. Então, a primeira provação, o primeiro teste, Israel já começa a titubear. E o grande líder levantado por Deus, graças a Deus, até hoje nós temos isso nos nossos dias, né, como estamos ali a fraquejar, Deus sempre envia seu socorro através de pessoas, né, para nos incentivar, nos colocarmos de pé, orar por nós. E aqui não é diferente. O texto que a gente leu, né, lá no finalzinho, 14, Moisés diz ao povo que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés estava dizendo que esse povo que estava o perseguindo, que vinha atrás de vocês nunca mais o veriam. Olha só. Essa batalha será do Senhor, Ele pelejará por vocês. Olha a intervenção de Deus de novo. Vocês vão ficar quietos, vão ver o livramento que Deus fará. Olha aí, chamando novamente o povo para uma confiança. E aí vocês sabem o que aconteceu aqui, né? O mar se abriu, o povo de Israel passou, e o coração de Faraó que vinha atrás se endurece e entra ao Mar Vermelho, e o mar é fechado, e aconteceu aquilo que Moisés falou, né? Esse povo que vocês veem nunca mais os verão. Mais uma vez, prova da fidelidade de Deus em socorro do povo. Mais uma vez, Deus demonstrando. E depois passa o Mar Vermelho. E agora, o que acontece? É o segundo teste. Qual é o segundo teste? Logo assim que passa o Mar Vermelho. Não, glorificado, isso mesmo, devemos glorificar. Até boa pontuação, irmão. Então, depois da passagem do Mar Vermelho, o povo glorifica a Deus. Miriam sai ali dançando, né? E glorificando a Deus, Miriam ela profetiza, está dizendo o texto, né? E lá vai ela liderar aquela glorificação a Deus pelo tão grande livramento. Mas logo depois tem outro teste. Qual é o outro teste? Olha, Deus livrou o povo de Israel abrindo o Mar Vermelho, o povo passou. E agora mais um teste. Puxa, olha só. Vamos pegar água para beber, que é o deserto, o povo está com sede. E chega lá, o que acontece? A água não era boa para tomar, era amarga, né? Aí o povo fala assim, poxa, mas era água amarga. Será que não tem outra água por aí? Foi a atitude do povo? Qual foi a atitude do povo? Reclamar. Gente, já começa de novo a reclamação, né? Olha aí. Poxa, a gente estava no deserto, lá no Egito tinha água, agora traz para esse deserto para que morramos de sede aqui. Olha como é que é volátil a nossa mente, irmãos. Acabou de passar por um grande livramento, de novo, e aqui estão a reclamar. E Deus misericordioso, de novo, né? Pega Moisés, pega um galho de uma árvore lá e lança nas águas e elas se tornarão doces. Aí acontece mais um milagre. Olha aí. Deus sempre é ao lado do povo. Aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, irmãos, é uma realidade e era para o povo de Israel também, né? Lá no finalzinho do 19, do 28, do 20, Jesus fala assim, eis que eu estou convosco quando? Ele primeiro manda aí, portanto, ide, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho dito. E eis que eu estou convosco por alguns momentos, não é isso? O texto diz? Olha só. Irmãos, então a mesma coisa que aconteceu com o povo lá, Deus acompanhando o povo, vocês vão ver que uma nuvem, né, colocou duas colunas, né, à noite aquela coluna de fogo, de dia a coluna de nuvem, o acompanhando, mostrando a presença de Deus e a garantia que eles chegariam na terra. Hoje também temos essa mesma garantia, que o céu nos aguarda. A caminhada no deserto para a gente aqui no mundo, a gente pode prefigurar isso, ela é longa, às vezes é espinhosa, às vezes seremos provados em algumas circunstâncias, provar para você mesmo a sua fé e a sua confiança que você diz ter em Deus. E você precisa lembrar desses textos, porque foi a garantia de Jesus que estaria com você alguns momentos, certo? Todos os dias, irmãos. Todos os momentos, até a consumação do século. Quer falar alguma coisa? Eles caminharam, depois passaram o Mar Vermelho, 3 dias, sem encontrar nada, né? Então deu sede. Aí eles foram ver a água estava amarga. Nós também reclamaríamos, né, se fosse nós hoje. É um povo que esquece, infelizmente, rápido das coisas que Deus fez, né? Então, aqui foi 3 dias, não foi? E eles caminhando, sem parar. Então, é difícil, né, você também. Então, o ensinamento no deserto é para isso, né?
Se a provação lá no deserto seria aperfeiçoado, e é verdade, eles tinham que ter confiança em Deus em quaisquer circunstâncias. Eu não posso olhar para a circunstância e ignorar a pessoa de Deus. Sempre no momento das lutas, das provações, meus olhos têm que estar postos em Deus, que Ele que é o nosso livramento, Ele que é o nosso socorro. Mas, às vezes, as circunstâncias falam mais alto, e aos nossos olhos postos nelas, ignoramos a presença de Deus, né, que é a nossa provisão. E aí, ó, cadê a nossa confiança? Ela se esvai. Fala, irmão. Além da confiança, uma coisa que também chama atenção, que lá em Filipenses, Paulo também exorta, não estejais ansiosos, não fique preocupado. Em Mateus, eu não sei se é no capítulo 5 ou 6, eu não lembro, que Jesus fala, né, para a gente não ficar se preocupando com o que a gente vai comer ou com o que a gente vai vestir. E muitas das vezes, não só com a roupa, não é só, mas é no geral, principalmente a parte espiritual. Então, quando a gente fica doente, tem uma doença muito séria, né? É difícil, mas muitas das vezes a gente permite que a preocupação tome conta, a ansiedade tome conta, e isso faz com que a falta de confiança tome conta do coração da gente, ao invés de nós descansarmos no Senhor. E a irmã colocou muito bem ali, que às vezes a gente pensa assim, nós somos humanos e numa circunstância daquela, muitos de nós faríamos ou agiríamos da mesma forma. Aí a grande pergunta é, Moisés, será que agiu da mesma forma? A diferença. Por quê? Porque alguém que se mantinha a sua confiança onde? Na pessoa de Deus. É esse retrato que tinha que se espelhar no povo, tinha que se refletir no povo. Mas não, mas graças a Deus a gente vê ainda as misericórdias de Deus atendendo às necessidades do povo. E aí vem mais um teste. Além desse, tem vários, eu peguei só 3. Qual é o outro teste? Poxa, a gente já bebeu. A nossa barriga está cheia de água. Cadê a comida? Poxa, no deserto tinha, lá no Egito, olha a ideia do povo, né? Sempre olhando para o passado, para trás, né? No deserto, lá no Egito, a gente tinha panelas de carne, comida farta, olha as cebolas, os pepinos. E aqui não tem nada para comer, Moisés. Como é que você traz esse povo para morrer de novo? A murmuração do povo, né? Olha só. Não tem nada para comer. O que a gente vai fazer aqui? E, de novo, né? A paciência de Deus como é, né? A longanimidade de Deus, né? Deus faz o quê? Providencia sustento para o povo. E esse sustento que Deus vai providenciar para o povo, é uma coisa bem interessante notar, que esse sustento ele vai acompanhar o povo durante aquela caminhada de 40 anos. Até aqui eles não tinham ciência que a caminhada seria de 40 anos, né? Irmão Tiago, coloca aquela caminhada, por favor. Trouxe para vocês um mapinha aqui, ó. Ali, ó, da onde o povo, se vocês pegarem a numeração, da onde o povo de Israel sai, tá? Lá do número 1. Então, eles vão andando, ali Mara, que a gente acabou de falar, das águas amargas, lá Mara, e o povo vai se acampar, depois dessa reclamação aqui, eles vão se acampar bem na península do Sinai. E vocês vão ver bem no biquinho ali, que ali está o Monte Sinai. Ali foi o tempo que mais o povo de Israel demorou. Essa caminhada, se fosse feita, essa lição aqui já foi dada, e alguém já falou, não foi eu, mas vocês podem notar que havia muitas vias para chegar a Canaã, viu lá? Canaã lá em cima. Por que o povo não pegou e foi liberando o mar para Canaã? A gente já foi explicado isso aqui, né? Está lá a terra dos filisteus, né? Guerra, o povo poderia ver a guerra e se estimular, não é isso? Então, Deus escolhe a melhor rota para o povo. Esse caminho, quem escolhe é Deus. Então, o povo vai aqui na península, bem aqui, a gente vai até... Levanta um pouquinho, Tiago. Bota no outro slide. No outro. A gente vai até ali só, tá? Hoje. Números 11, até ali. Pode voltar lá no mapa. Depois, se os irmãos quiserem, eu passo para os irmãos. Então, ali no deserto de Sinai, no Monte Sinai, onde o povo vai ter, onde Deus vai se revelar ao povo, ali é que mais tempo passa. Aproximadamente, eles vão passar ali 1 ano. Então, aqui a gente vê Deus providenciar, como a gente estava falando, comida para o povo, alimento. O que Deus manda para o povo? Banana, laranja, arroz, feijão. O que era? O maná. Maná e o que mais? 2 coisas aí.
cordonize. Então, de manhã você tinha que pegar maná. O povo vai recolher. Moisés orienta o povo, Deus providenciará alimento para vocês. De manhã, e deu a instrução como seria, né? De manhã, quando eles acordassem, tinha lá o maná. E à tarde, as cordonizes iam subir para poder alimentar o povo, né? Eles tinham que preparar as cordonizes. Então, vocês veem de manhã. E maná aqui, a gente não sabe bem o que é, né? Lá no texto que eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu lembro qual é o texto. Maná. 17, deixa eu ver aqui. Êxodo 17, deixa eu ver se é 17 mesmo. 16:31. O que diz aí? Êxodo 16:31. Só para ter uma ideia, né? Essa é a descrição mais aproximada que a gente tem dentro do texto bíblico para dizer o que era maná. Mas não fica bem claro para a gente, tanto é que ele faz uma definição ali, ó. Era como semente de coentro, branco, e seu sabor era como um bolo de mel. Então, essa é a ideia que se tem. E qual era a ordem que Deus deu? Olha só, irmãos, como Deus doutrina o povo, né? Deus ensinando ao povo a obediência total. O que Deus falou sobre o maná? Como é que deveria ser colhido? Quais são as instruções dadas? Você pega um gomer, né? O gomer está lá, que é uma tigela aproximadamente de 2 litros, cada um enche, e ela tem que ser colhida diariamente, que é a provisão diária de vocês. Vocês não têm que guardar para o dia seguinte com medo de vai faltar. A oração do Pai Nosso vai nesse sentido, né? O pão de cada dia, dá quando? Amanhã? Hoje. Olha lá, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando lá em Mateus capítulo 6. Então, essa provisão de obediência seria para o dia. Deus mostrando novamente a sua provisão, a sua orientação e a sua presença no meio do povo. Eu sou o Deus que provê, gente. Deus estava querendo chamar o povo a essa atenção. Eu andarei contigo diariamente, e a provisão virá de mim. Então, vocês vão colher o maná para o dia que vocês vão se alimentar. Não guarde para o dia seguinte. E aconteceu isso? Alguns engraçadinhos foram lá, pegaram e guardaram para o dia seguinte, né? O que aconteceu? Estragou e deu bicho, olha aí. Mas tinha um dia que eles tinham que colher o dobro do que colhiam na vida, no dia, né? Para o diário. Tinha que colher 2 vezes. Qual era o dia? Dia da sexta-feira. Esse dia vocês podem colher dobrado, para guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte vocês não vão colher. Deus ensinando novamente um dia de descanso, ao qual, separando aqui, falando logo do sábado, né, do dia de descanso, nenhuma obra deveria ser feita naquele dia. E aí Deus queria aquele dia especificamente para o povo de Israel com ele. Nada mais, a atenção agora é toda minha. Mas esse dia, para ver que a provisão de Deus, né, como era, que não se estragava. Uma coisa interessante também, que esse maná aqui, Moisés dá orientação a Arão para que pegue esse maná e coloque aonde? Guarde. Ainda não tinha arca, né? Era um lugar lá sagrado que tinha até a arca, mas depois ele era colocado na arca. Que coisa, né? O povo atravessou o deserto durante 40 anos e dentro da arca foi colocado aquele gomer, né? Lacrado, e ali não se estragou. Porque é a provisão divina, irmãos. É a orientação, é Deus que está provendo. Não se estraga. Então, aqui mais uma vez o teste e o povo é reprovado, mas Deus está ali provendo novamente. O autor da lição aqui, ele coloca logo o deserto que eu estou falando para vocês, são as provisões, só que o deserto que ele coloca nessa revista, eu vou inverter aqui, porque ele pega desde o Êxodo, ele vai até Número. Então, não dá para a gente falar aqui nessa manhã, em 1 hora, sobre Êxodo, Levítico e Número. Então, ele faz um resumo aqui do que foi o deserto. Eu vou pegar o contrário, depois eu vou voltar no deserto, que é a continuidade. Eles estão no deserto, então eu falei para vocês que o povo acampa agora lá na península do Sinai, e agora Deus vai fazer o quê? O encontro com Deus no Sinai. Monte Sinai, apesar da península tinha um monte, e agora começa aqui Deus consagrar o povo para um encontro. Deus queria proximidade. O autor da lição vai colocar isso aqui. Então, para isso, o autor da lição colocou como se fosse um preparo para a nova revelação.
Deus agora vai se aproximar mais do povo. Fatos interessantes acontecem nessa proximidade aqui, né? O monte está lá, algumas regras foram dadas. E quais foram as regras dadas para Moisés instruir ao povo, para que Deus falasse ao povo? Deus ia descer sobre o monte que acontecia o quê? Estremecia de tal forma que se ouvia até lá no arraial deles. Ouvia aquele zumbido de clangor de trombeta cada dia mais, para acordá-lo e trazer a atenção deles toda para o monte. Mas tinha essa regra que a irmã está citando ali, né? Moisés falou que nem animal, nem outra pessoa poderia tocar no monte, não é isso? Senão morria. A presença de Deus vinha sobre o monte de uma tal forma que requeria do povo, além desse preparo que ele está falando aqui, uma vida de santidade. O autor coloca aqui, bem resumidamente, né? Vou até pegar esse textinho que foi bem interessante, né? Tudo visava enfatizar a santidade e o poder de Deus. O povo não podia nem tocar no monte, olha lá. Todo aquele que tocar, está aí, Êxodo 19, 12, né? No monte será morto. Tudo tinha que ser, lavar as próprias roupas, está dizendo aí, está vendo? Simbolizando uma vida de santidade, né? E abster-se até de relações, não é isso? Não é que relações é pecado, irmãos, mas aqui trocar o bom pelo melhor. A gente vê até uma instrução de apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, lá no verso 5, né? Quando dá a instrução ao casal, falando sobre casamento, não vos negueis uns aos outros, a não ser por mútuo consentimento, para a oração, e depois vos ajunteis para que o diabo não vos tente. Então, aqui é abster de uma forma que a prioridade seria a presença de Deus, estar na presença de Deus, e nada seria melhor e mais importante que isso. Então, até isso deveria ter abstinência. Então, tinha regra, irmãos. E hoje tem regra para a gente se achegar a Deus? Viver uma vida de santidade? Estou aí levando a vida, empurrando com a barriga. É assim hoje? É assim que deve ser? É assim que fomos, é para isso que fomos chamados? Pois não, pastor? O apóstolo Paulo ensinou que tudo que aconteceu aqui, né, em outras partes do Velho Testamento, foi para nós, os cristãos, né, para a gente entender o modo de agir de Deus. Então, essa exigência de Deus, ela é didática também para os cristãos. Ela ensina que Deus requer santidade para se aproximar dele, né? É claro que a gente vive hoje num tempo que muita gente perdeu um pouco a noção disso, do que é santidade, do que é ser separado, do que é ser diferente, do que é ser realmente voltado para Deus, né? E às vezes a gente se perde um pouco nisso e as pessoas acham que de qualquer maneira pode, né? E não é bem assim. É claro que a gente deve se achegar a Deus da forma que está, mas uma vez que a gente é lavado e remido, a gente precisa seguir um proceder diferente dali para frente, de santidade. Porque o apóstolo Paulo também ensinou que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa sim conhecer as exigências, digamos assim, de Deus e procurar nos adequar a elas da melhor maneira possível, porque esse é o objetivo. Quando a gente aceita Jesus, a gente vem às vezes do mundo, né, cheio de sujeira, mas é preciso se lavar, é preciso se manter limpo a partir de então, e é Deus que vai fazer isso. A partir do momento que a gente se coloca realmente à disposição dele, ele vai nos dando a força, a orientação necessária para a gente realmente alcançar essa santificação, que é um processo, mas precisamos ter em mente que realmente precisamos cada dia mais nos santificar para termos mais comunhão com Deus. E a gente, diante da palavra do pastor, eu posso dizer até que hoje somos mais rebeldes que o povo de Israel, né? Lá Deus se aproximando e requerendo a santidade do povo para essa proximidade. Nós hoje conhecemos a história do povo de Israel, todo o arcabouço bíblico, né, para uma chamada de santidade, e às vezes somos profanos ao invés de ser santos. E santidade, Deus requereu do povo de Israel a todo instante. Se vocês pegarem Levítico capítulo 19, acho que é o verso 1 e 2, bota para mim, Tiago. Fala ao povo de Israel, né, a todo o povo. Falou mais ao Senhor, diz Moisés dizendo, o que ele está dizendo? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Diz-lhe, sereis santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, olha lá. É aquilo que o pastor falou, né? Lá do livro de Hebreus, né? Sem a santidade, segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, aquela vida separada do pecado, separado para Deus. Isso quer dizer santidade.
para em todo tempo estar em comunhão com Ele. E a vantagem que nós temos hoje também, claro, a habitação do Espírito Santo, que nos orienta nessa santidade, porque esse corpo tem que ser santo, porque o Espírito Santo de Deus, nós temos esse templo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Então, Deus requeria daquele povo, nessa proximidade aqui, uma santidade também, não era de qualquer forma. Vocês vão me conhecer agora mais próximo, a intimidade que eu quero com vocês, mas vocês precisam seguir algumas orientações de obediência. De quê? Uma vida de santidade, porque eu sou um Deus santo. E aí estão as regras que o autor colocou aqui. E lá no ponto 2 da lição, ele está dizendo, Deus se manifesta. O que acontece ali? Ao amanhecer, né, do terceiro dia, houve trovões, relâmpago, uma espessa nuvem, né, sobre o monte, muito forte cangouro de tormenta. Imagina o cenário, né? De maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Olha aí, dada a presença de Deus. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Aqui Moisés como sacerdote também, né? Mediando isso. Pega o povo e leva. Esse é o Deus, não fiquem com medo e apavorados. Esse é o Deus que quer se apresentar a vocês. E puseram-se em pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descia sobre o monte com fogo e fumaça. Olha lá. Com fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagine o cenário disso aqui, irmãos. O monte pegando fogo, a fumaça descendo sobre o monte, cangouro de tormenta, aquele barulho estremecia todo o arraial. É esse Deus que quer intimidade com você, é esse Deus que Moisés estava apresentando ao povo. É esse que queria intimidade. E aí, lá no Sinai, por que Deus estava chamando o povo para o Sinai? E aí, pastor, por quê? O que aconteceu no Sinai? Qual foi o grande marco do Sinai? Está bem na revista aqui. É a aliança, né? Perfeito. É uma aliança. Pacto, aliança. Deus querendo, fazendo aliança com o povo, vindo de cima para baixo, dele para o povo. Ele se apresenta como esse é o Deus da aliança. E a aliança requeria algumas coisas. Êxodo 19, 5 e 6. O que diz lá? Minha propriedade peculiar entre todos os povos, toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa aliança requeria o quê? A obediência, e Deus faria desse povo um povo sacerdotal. O que é isso? Um povo que representaria Deus, né, na sua manifestação para os outros povos. Essa aliança que a gente pode dizer que Jesus fez na cruz conosco, ela vai ser lá, né, a obediência requerida, né, os pecados perdoados, e agora nós somos, né, por causa de Jesus, o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes, que representaremos, né, a pessoa de Jesus por esse mundo afora, para todos os povos, para todas as pessoas, aquela aliança lá. Então, vocês podem notar que antes da aliança havia santidade, né? Deus chamando o povo para a intimidade e para a santidade. E daqui estabelece com ele uma aliança. E essa aliança foi até o fim, não foi, irmão? Foi ou não foi? Essa aliança durou? Poxa, primeira aliança que Deus faz com o povo, né? De novo está lá o povo, quebrando a aliança, né? Disseram eles que vocês veem um texto, lê esse texto que eu falei para vocês, de Êxodo 14 até o finalzinho mais à frente, os outros capítulos, vocês vão notar lá, que o povo tremia e obedeceu e falou para Moisés assim, não, tudo que Deus falar e requerer, nós faremos e obedeceremos. Fale você com o povo e transmita para nós. Foi assim que foi? Que aconteceu? Puxa vida, né? E prometeram isso diante de Deus. Imagine se esse tempo aqui fosse o tempo de lá de Atos capítulo 5, onde Ananias e Safira, lá por
tentar enganar, né, o Espírito Santo de Deus, foram fulminados. Acho que esse povo morreria ali, né? Vocês disseram que faria, vocês disseram que tudo cumpriria, mas logo depois a gente vai ver mais adiante. Nada. E a diferença dessa aliança que o autor coloca aqui, que ela é exclusivamente para o povo de Israel, né, que faria dessa nação uma nação sacerdotal, a qual daria testemunho da pessoa de Deus às outras nações. O autor coloca muito bem aqui, como reino de sacerdote, ele fala que a nova aliança ela muda. Porque aquela foi quebrada, e agora essa feita com sangue em Jesus Cristo, lá na frente, na cruz do Calvário, a gente vê isso, essa aliança de sangue, esse pacto, nós fomos chamados sacerdotes, e não foi exclusivamente para um povo. Ela se estende a todas as pessoas que creem naquele ato do Calvário, que creem na justificação de Cristo, que creem no presente de Deus. Então, todos nós agora não precisamos mais de um sacerdote, né, para cultuar a Deus. Porque o sumo sacerdote já nos ligou, nós temos essa primazia de adentrar, a gente pode dizer assim, né, o Santo dos Santos. Não como era lá durante a caminhada do deserto, que Arão, só ele era o sumo sacerdote que mediava o culto com o povo. Então, no Sinai, aqui vamos rapidinho, né, que o tempo já está correndo lá, eu falei para os irmãos que esse tempo aqui ele dura aproximadamente 1 ano aqui. E Deus dá várias instruções a Moisés nesse monte. Moisés sobe, vamos resumir aqui que não dá para falar tudo, né? E fica lá aproximadamente 1 semana, não é isso? Com Deus lá no Monte Sinai. 40 dias. Ele pode dizer assim, 40 dias e 40 noites, Deus dando instrução a Moisés sobre as leis, sobre a construção de tabernáculo, tudo detalhadamente. Interessante notar que essa aliança que a gente está falando, se você ir para, rapidinho aqui eu lembrei, Êxodo capítulo 24, vocês vão notar que essa aliança também houve sangue, né? Que Deus manda subir o monte aqui, Arão, Moisés e mais 70 representantes, né? Isso. E lá, vocês podem notar que eles constroem um altar, Moisés faz o sacrifício com 12 colunas, pega aquele sangue e faz assim, ó, já prefigurando a pessoa de Cristo, né? Uma aliança que é alguém dando uma vida e ratificando, confirmando esse pacto de aliança que vocês estão fazendo com Deus. Tiveram o privilégio lá de uma manifestação de Deus, esses 32 pessoas, de verem que a manifestação de Deus, o texto fala bem claro isso, viram a Deus. Viram não é simplesmente que Deus se revela em toda a sua plenitude. A gente pode dizer que é uma parte teofânica, né, pastor? Teofania. É a manifestação de Deus dando a possibilidade ao homem para que o veja. A manifestação teofânica em forma de pessoa humana ou anjo. Então, eles viram aqui. Então, a gente pode dizer que Moisés continua dando essa instrução ao povo, lá no monte com Deus, e Deus dando a instrução a Moisés sobre todas aquelas coisas que Deus requeriria de Moisés. Aí acontece uma coisa interessante, né? Está lá 40 dias lá no monte com o povo, e daqui a pouco acontece uma coisa bem interessante. Acho que Moisés, se deixasse, ele ficaria ali até 80 dias, né? A presença de Deus é tão gostosa, maravilhosa, que ele não sentia fome nem sede. E Deus interrompe, né, que ele coloca, dizendo assim, o que acontece? Moisés tinha se ausentado 40 dias, né, 40 noites. O povo fica lá a cuidado de quem? Arão, né? E começa de novo o murmúrio, olha aí. Mas cadê Moisés, gente? Cadê não foi buscar Deus? Cadê? Poxa, Arão, faz aí para a gente um Deus para a gente adorar aí, porque esse Deus que Moisés fala aí, olha só, tinham visto as maravilhas até então, né? Todas aquelas. Ainda estavam duvidando da presença de Deus, todas aquelas. Aí pega Arão para poder fazer um bezerro de ouro, né? Faz aí um Deus. E alguém perguntou uma vez sobre isso, né? Poxa, Arão, logo Arão, né? Se deixa se corromper, pega todos os artifícios de ouro lá que o povo de Israel tinha adquirido dos egípcios, na hora da saída do Egito, e faz lá, bota no fogo e sai lá um bezerro, faz um bezerro e o povo começa a adorar. Esse culto aqui, irmão, de adoração de bezerro, era um culto que, inclusive, acontecia no Egito, isso, por isso que a gente vê aqui bezerro, que era
lá um dos deuses do Egito, ele tinha até orgias sexuais nele, comidas e orgias. Era o ritual do culto lá. Vê como é que o povo se corrompeu a tal ponto, né? Que Deus tem que falar com Moisés, o teu povo se corrompeu. Olha o que Deus fala, né? Não mais o meu povo, o teu povo se corrompeu. Desce porque o teu povo se corrompeu. E Moisés, quando desce do monte, né? E eles tinham, Moisés, aqui é uma coisa bem interessante, os 10 mandamentos no capítulo 20 do Êxodo, é dado a Moisés depois dessa descida. Mas Moisés tinha falado ao povo antes de receberem as tábuas, né, com os 10 mandamentos, sobre cada texto. E eles tinham conhecimento do primeiro mandamento lá, né? Não terás Deus diante de mim, está lá. Ó. Mas entrou por um ouvido e saiu no outro. E aqui agora Moisés vai descer o monte, muito bravo, né? Muito triste. E Josué ainda fala por ele, alarido no arraial, alarido de festa. Aí ele fala, não é de festa, não é de culto, não. Moisés já sabia, né? Que Deus tinha falado para ele. Encontra um quadro estarrecedor, né? O povo vira as costas para Deus, vai atrás de outro Deus, nas suas orgias, buscando todos os seus prazeres. Tudo aquilo que Deus já queria do povo para que se afastasse, que era do pecado, né? E obedecesse para lidar com um Deus de santidade, ele aqui se corrompem. Coisa muito triste. Imagine Moisés no seu coração quando olha aquele quadro estarrecedor. A tal ponto que a gente viu o que aconteceu. Tiveram que exterminar, né? Moisés destrói aquele altar, moe aquele altar, põe na água, dá para eles beber, quer ser Deus? Toma aí. E faz a conclamação do povo, quem está comigo, venha e traga a sua espada. Os levitas vão para o lado dele e ele manda exterminar aqueles, né, que eram principalmente os líderes daquela festa. Né? Triste para Moisés, né? Olha só o que teve que acontecer ali. Muito triste. Então, aqui a gente vai voltar agora para o início da lição, porque o autor fala de tudo aqui que está na parte B e C, D e E, que são aquelas coisas que começam, ainda acontece, depois disso ainda acontece, né? Moisés tem que voltar ao monte, depois desse problema lá do povo se corromper, ele volta ao monte, institui o culto novamente, institui a reverência diante do povo, né? Acho que são 70 pessoas, se não me engano, eu peguei o número, mas esqueci de que foram eliminadas depois que Moisés desce do monte para restabelecer a ordem, e ele vai voltar ao monte novamente, porque ele, na sua descida, a ira dele foi tamanha que ele quebra as tábuas da lei, né, que tinha recebido do Senhor. E agora ele vai voltar novamente. Vai, pastor. Eu queria só fazer um comentário aqui, que eu acho que é pertinente, né, sobre essa questão do bezerro de ouro. Uhum. O que a gente observa ali, em especial, é que o povo ainda estava com aquela mentalidade politeísta do Egito, ou seja, o politeísmo é a ideia de que existem vários deuses que são igualmente verdadeiros, né? Então, os rabinos ensinam que o povo ali, o que acontece? Eles não estavam necessariamente, na visão deles, negando o Deus verdadeiro, que estava manifesto no monte. Mas eles achavam que podia agregar mais um Deus. Ou seja, na visão deles não tinha problema de adorar mais um Deus, ainda mais algum Deus que eles já conheciam do Egito, né? E então fizeram o bezerro de ouro, tentando agregar à adoração verdadeira um sincretismo, né? Isso traz para nós também uma lição para hoje, no meu entender, porque igualmente hoje a gente precisa ser, obviamente, inteiramente monoteístas, como a Bíblia ensina, mas o mundo, às vezes, de forma sutil, também tenta nos influenciar e às vezes outras coisas podem tomar o lugar de Deus. Às vezes outras coisas se tornam tão importantes para a gente, como por exemplo a ganância, a busca pelo dinheiro, que aquilo se torna um ídolo. E às vezes a gente pensa que isso pode ser agregado de uma certa forma, não é nada demais, né? Ou seja, às vezes a gente coloca Deus numa posição secundária e passa de repente a buscar algo que se torna o nosso ponto focal, ou digamos, se torna um Deus, e às vezes a gente nem pode correr o risco de nem estar percebendo que está ali fazendo tal coisa, né? Paulo fala disso em várias situações. Então a gente precisa ter esse cuidado também, né? Deus é o supremo, mas ele tem que ter devoção exclusiva e absoluta, né? A minha dificuldade com essa... Eu já li até esse comentário também, de alguns autores trazendo essa ideia, né?
para o povo. Por que eles fizeram aquilo? Foi a ideia do autor, não comentarista, não foi a Bíblia que está dizendo. Então, a ideia do autor. A grande dificuldade que eu tenho para aceitar isso, porque quando Êxodo 20, Moisés pega a palavra do decálogo, ainda não tinha dado ao povo, e ele cita para o povo. E quando o texto de Êxodo capítulo 20 está dizendo, então falou Deus todas essas palavras. Falou a quem? Moisés. E ele fala para o povo. Aí no primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de Israel. Não terás outros deuses. Está lá. Então, a grande dificuldade para eu aceitar esse comentarista, eu ouvi um comentário falando sobre isso também, que é pertinente, né, porque estão saindo 400 anos do Egito, acostumados com aqueles deuses, e principalmente o bezerro, que denotaria no culto egípcio fertilidades, né, prosperidade. Então, queriam esse que o povo de Israel queria. Então, pega esse Deus. Eu até tinha anotado aqui, é o Deus Apis, né, um touro lá do Egito. E o povo queria isso também, por isso faz o bezerro. Mas a grande dificuldade é porque olhar o povo assim, poxa, eu tinha falado com vocês para que não fizesse. E é verdade, agora trazendo para a segunda parte que o pastor falou, isso é verdade, acontece conosco hoje. A gente professa um único Deus, como somos monoteístas, não politeístas, não adoramos vários deuses, só existe um, verdadeiro. Mas, às vezes, nós substituímos esse Deus verdadeiro por coisas que fazemos de Deus, né? O dinheiro, os bens, a esposa, o filho, está lá. E Lucas 14, ele é enfático, né? Jesus falando, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, esposa, né? Por amor de mim, não é digno de mim. Está lá o texto, né? Jesus falando sobre isso. Mas, às vezes, a gente substitui isso. É verdade que isso acontece hoje no nosso dia a dia. Quem queria falar, Alvin? Só uma dúvida, irmão. Eu também acho também o seguinte, teve influência nos egípcios, porque quando Israel foi, ele levou algumas pessoas egípcias que foram com ele, tá? E adoravam aqueles deuses lá, né? Então, você tem influência dos próprios egípcios, que estavam no meio do povo de Israel. Isso. Então, eles também ajudam no argumento que o pastor trouxe aqui. É verdade que, inclusive, essa influência era sobre a liderança. Não era sobre a ralela do povo que estava... Não, era sobre a liderança. Porque eles já estavam conspirando para derrubar a liderança de Moisés. Aquela turma que sai do Egito sai conspirando. É verdade, sai conspirando. Mas o povo tinha que se manter fiel. Mostra... Claro que aqui a gente falou que deserto é o quê? É o lugar onde nós seremos aperfeiçoados, afinados. Estão em processo, não é isso? Estão num processo de evolução para a nossa santificação. E hoje também, é verdade. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, né, querer um pressuposto, uma desculpa para justificar o meu erro. É pecado. Acabou. Eu tenho que ir diante de Deus, como lá foi Davi, né, quando foi denunciado por Natã. Ele ocultou seu pecado, escreve até o Salmo 32. Enquanto eu calei, né, meus pecados faziam o quê? Quase me destruíam. Meus ossos, como sequidão, destiam. Mas depois ele confessa, quando é denunciado pelo seu pecado pelo profeta Natã, pequei contra o Senhor. Está lá, reconhece. Então, eu preciso reconhecer no momento. Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo incomoda você e a mim. Se nós somos verdadeiramente cristãos, professamos a fé em Cristo Jesus, no ato do pecado pelo deslize, que isso não é a nossa vida, nós somos incomodados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Causa tristeza. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E por entristecer, também ficamos tristes, porque somos crentes. E é o momento da confissão do erro, reconhecendo-o. O que eu acho importante a gente entender é que a gente falou de santificação, né? E isso tudo é um processo, na verdade. Quando Deus está tratando com Israel, obviamente Deus já sabia que o povo não iria assim de pronto ser fiel, né? Essa questão da idolatria é um caso, quer dizer, eles vêm de uma cultura onde isso era muito comum e claro que levou um tempão para eles entenderem essa questão do monoteísmo estrito, né? A gente vai ver que mesmo depois que Israel é estabelecido em Israel mesmo, né, na terra de Canaã, eles ainda vão cometer muitos casos de idolatria, né? Vai levar séculos até realmente eles serem mais disciplinados. Deus vai tratar com eles de forma, às vezes, muito duras, para aí sim eles depois eliminar propriamente a idolatria dentro de Israel. Levou muito tempo. Hoje você falar com um judeu, até às vezes, dependendo, ter uma imagem
de uma coisa normal, às vezes para eles eles veem com dificuldade, porque hoje o conceito realmente já entrou muito na cabeça, que não pode ter ídolos e tal. Mas naquele tempo, assim, entendendo a cultura, voltando naquele tempo, foi um processo difícil também para eles. Claro, eu não estou querendo justificar o uso, não é justificativa, né? Claro que não. Mas o ponto é que Deus foi tratando. É que nem a gente quando aceita Jesus, às vezes a gente vem do mundo com uma série de problemas e a gente mesmo salvo continua fazendo, né? E Deus vai libertando aos poucos, à medida que a pessoa realmente vai dando lugar, Deus vai trabalhando e a pessoa vai mudando. Às vezes tem pessoas que vêm do mundo com algum vício, e aí é liberto depois, às vezes ela vem com, enfim, uma série de situações. E Deus trabalha e a pessoa é liberta. Então, ali também, Deus começou um trabalho com eles, com a aliança, né? Porque eles tinham que ser, aquela aliança eles receberam e eles tinham que ser luz para as outras nações. Começou ali um trabalho, mas que vai levar tempo até eles serem realmente, e indo sendo transformados nessa questão da idolatria. E precisa ser duro, né? Que essa cura só vem lá depois do cativeiro babilônico, né? Precisaram mais uma vez de um cativeiro, né? Além do egípcio, babilônico por 70 anos, para ser curado dessa idolatria total. Aqui eu entendo que demonstra quando o coração do homem é duro, né? Como nós somos, né? Construímos para nós deuses, somos idólatras, desobedientes, rebeldes, isso tudo está em nós. E isso tudo precisa ser curado, precisa ser tratado. No momento da nossa conversão ali, nós professamos a Cristo, nesse momento que começa esse processo, ele deve ser extirpado. Esse que Deus requer, por isso que eu falo, o culto de hoje, a essência do culto de Levítico, lá na instituição, depois do tabernáculo, todo aquele ato cerimonial, a essência ainda é até hoje, irmãos. A essência do culto, Deus requeria santidade, porque só o sumo sacerdote entrava aonde? No Santo dos Santos, e haveria antes uma proclamação, que o povo tinha que, dias antes, até o próprio sacerdote se santificar, com risco de o próprio sacerdote entrar tremendo no Santo dos Santos, poderia morrer lá dentro, por quê? Não se santificou. E esse requerimento de Deus, na essência do culto levítico, ele traz para os nossos dias. O que não tem é a arca, não tem Santo de Santo, aquelas instituições de Deus que são sombra das coisas que estão nos céus, é verdade. Né? Santo dos Santos hoje, para a gente, mudou, porque o nosso sumo sacerdote já adentrou de uma vez por todas e abriu. Agora nós somos nossos próprios sacerdotes, né? Temos hoje a primazia de entrar diante de Deus, não precisamos de alguém que faça isso para a gente. Mas a essência do culto, ela é trazida e tem que ser preservada até o dia de Cristo, na terra. Tem que ser, tem que primar pela uma vida de santidade. É por isso que às vezes nós vemos igrejas morrendo. Por quê? A santidade se foi, a carnalidade entrou. Parece que estabeleceram ali um culto, né, lá do deserto para dentro da igreja. Não, agora o nosso Deus não é esse. Igrejas locais aí fechando, fracas, frias, não há um fervor no ajuntamento do povo para uma celebração, porque eu digo até para os irmãos que tenham dito isso, né? Aqui, esse templo, não é o local de adoração, porque nós não adoramos um Deus presente aqui, localizado. Não. A nossa vida de oração é onde nós estivermos. Aqui é uma celebração do ápice daquilo que acontece comigo. E nós celebramos juntos. E glorificamos, enaltecemos, né, na celebração o grande e único Deus. Porque se eu trago na minha mente que aqui é o lugar de adoração, durante a semana, então, eu sou profano. Não. Eu tenho que ser santo todos os dias. E quando nós nos ajuntamos, né, ou nos ajuntarmos, tem que ver aquele fervor de festa mesmo, dentro de mim, de você. Porque Deus nos concedeu uma semana, às vezes tribulada, mas triunfando sobre todas elas, porque a todo tempo me coloquei na dependência dEle, e me esvaziei para que fosse cheio dEle. E agora eu venho para cá para glorificar, enaltecer o meu Deus junto com meus irmãos, nesse ápice de culto, onde Deus contagia, né? É contagiante esse ambiente, quando assim eu professo essa santidade e venho num culto de adoração, não pensando em vida de pecado. É isso que o povo, como o pastor falou, é verdade, dentro dessa cultura, mas o povo era resistente, como nós somos hoje, é verdade, até mais que eles, porque nós conhecemos todo o texto bíblico, eles não.
estavam começando, né? Então, hoje eu acho que o juízo sobre nós é pior ainda, porque nós sabemos que somos rebeldes, né? Tudo aquilo, aquele juízo que Deus professa com aquelas 3 cidades lá, né? Betsaida, Corazim e Nazaré, né? E compara isso a Tiro e Sidom. Jesus falando que no dia do juízo haveria mais rigor para aquela cidade, né? Betsaida, Corazim e Nazaré, do que para Tiro lá, porque se milagres forem operados igual no meio de vós foi, eles creriam, vocês não são rebeldes, eu estou operando, vocês estão vendo e estão rejeitando. Então, no dia do juízo, rigor para vocês. Então, essa santidade lá que a gente vê que Deus requerendo do povo de Israel, ela tem que ser trazida para os nossos dias. Isso que a gente aprende. Aqui não é só histórico, não. Histórico a gente aprende, é verdade. A caminhada do povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés compilando o livro ali, de Êxodo, Levítico, Número, até Deuteronômio, né? Ajudando o povo na sua caminhada. E, por fim, a gente vai ver domingo que vem, né? Por tudo isso, dar a sua vida pelo povo, e nessa caminhada do deserto, ele chega lá nas Campinas de Moabe sozinho. Sozinho que eu falo é porque tinha morrido no deserto quem? Primeiro a morrer lá, próximo a Moisés. Quem foi? Miriam, olha aí. Miriam. E depois, logo, seu irmão, Arão. Olha aí. Alguns autores, comentaristas, dizem que 2 semanas depois, logo Arão tem a sua morte. Miriam também, que se reúne com Arão lá e vai questionar, né? Moisés. Eu gosto muito desse texto, acho que é Números capítulo 12, se eu não me engano, né? Que eles falam mal de Moisés por causa da mulher cuxita. E Deus chama os 2 lá na porta da tenda da congregação, reunião comigo, e fala, olha, se existe profeta no meio de vocês, eu me revelo a eles através de sonhos e de visões. Mas Moisés, eu falo com ele tete a tete, boca a boca. Então, cuidado quando falar do meu servo. E eu entendo que, por causa dessa rebeldia dela, ela depois fica leprosa lá, né, Moisés intercede por ela, mais à frente ela vai morrer. E depois, logo, Arão. E ele chega nas Campinas de Moabe, que a gente vai ver domingo que vem, a próxima lição, olha só, quanto fardo ele não levou nas suas costas, né, por se dar para aquele povo. E alguém fala assim, será que valeu a pena? Para Moisés? Será? Será que eles fizessem uma introspecção, uma reavaliação do estudo histórico da sua vida durante aquela caminhada de 40 anos, né? E chegado ali, olhasse para o povo, será que valeu a pena eu trazer vocês até aqui? Aquele povo que sai, né? A gente vai ver durante os textos bíblicos aqui, que de 20 anos para cima, depois de Números capítulo 13, que não está nessa lição, mas essa lição pega esse, que Moisés acampa depois daquela... Tiago, rapidinho aquele mapa, para a gente correr aqui, já está no meu tempo, já explodiu. Então, depois que eles saem do Sinai ali, vai caminhar, eles vão parar no deserto de Parã, mais acima. É mais ou menos aqui no 10 ali. Vão parar ali, que é o texto de Número, capítulo 12 e 13, ali. Vocês vão ler que eles vão parar ali. E aqui começa a caminhada de 40 anos. Por quê? Moisés manda 40 espias, né, espiar a terra. E eles voltam trazendo um resultado positivo, né? Pega um de cada tribo, manda 12 espias, passam 40 dias lá olhando a terra, a qual iam habitar, e vem com um relatório legal, né? Ó, podemos ir, a terra é bacana, leite e mel, muita fruta, vamos lá habitar. Foi assim? Olha de novo, olha assim. Poxa, não foi Deus que está levando o povo lá através de Moisés e falou que daria a eles aquela terra? Aquilo lá em Abraão vai aqui, ó. Só aqui vai se consumar depois lá na frente com Josué? 12, 10 deram contra. A terra é boa, mas tem muitas pessoas lá, inclusive os anaquins, os gigantes, e não dá para a gente não, vamos embora daqui e voltar para o Egito. E quando Josué e Caleb se levantam contra o argumento deles, quais são apedrejados. E dali que se estabelece a caminhada. Ó, tinham chegado ali, praticamente chegariam lá 2 anos no máximo. Agora começa a caminhada lá de mais 38 anos pelo deserto. Deus fala que aquela geração, de 20 anos para cima que tinham saído, cairia toda no deserto pela sua incredulidade. O povo lá, se você ler Hebreus capítulo 13, eu acho que é o verso 19, acho que é o último, 19. Bota aí para mim, por favor, Tiago, se eu não errei. Hebreus capítulo 3, acho que é 3. 19 é o último? Ah, isso mesmo. Volta no início, por favor.
19, desculpa, 19. Olha lá. Vemos que não puderam entrar por causa da... Aqui se você ler o texto, o autor hebreu está falando do povo de Israel. Eles não entraram por quê? Olha lá. Incredulidade. Foram incrédulos, caíram no deserto. Então, domingo que vem, a gente vai falar quem entrou então, irmão. Você está dizendo que não entrou? Teve a multidão. Aqueles que tinham de 20 anos para baixo. Onde chegam depois dessa caminhada de 40 anos, tudo aquilo que acontece no deserto, no livro de Levítico, número, né? A gente vai ver no livro de Deuteronômio, Moisés fazendo seu discurso sobre aquela geração. Lembrando, vai fazer agora como se fosse uma reinterpretação da lei, né? Lembrando o povo tudo aquilo que tinha acontecido no deserto. Ele vai citar isso tudo, vai expor tudo aquilo que aconteceu. Falando até abandone, então, seus deuses. Novamente, vai citar até o Decálogo, lá no capítulo 5 de Deuteronômio, vocês vão ver isso. Então, parece que aqui, humanamente falando para Moisés, não valeu a pena. Eu trouxe um povo, quase 2 milhões de pessoas saindo de lá. Essa geração, quando vê o autor mesmo fala aqui, né? Diminuiu a quantidade de pessoas, muitos morreram no deserto. E essa geração que estava aí, essa é uma geração nova. Que tristeza naquela geração que saiu comigo, todos foram embora, só está comigo aqui 2, até meu irmão morreu, minha irmã, Josué e Caleb. E a gente vê 2 coisas bem interessantes desses 2 homens, isso que eu falo, né? Permaneceram, foram fiéis, acreditaram, confiaram, mantiveram acesa no seu coração a promessa a eles feita, lá quando saíram do Egito, durante aquela caminhada. E agora vão se alegrar, os 2, né? Fazendo menção na sua mente do que Deus fez no deserto e agora cumprindo a sua promessa. Estão vendo isso. E nem o próprio Moisés teve esse privilégio, né? De ver ali. Mas claro que a gente vê na transfiguração lá, ele aparecendo lá, né? Depois a gente vê isso, vai falar sobre isso. Mas, poxa, humanamente falando para esse homem, como o cargo foi pesado, né? Por quê? Por causa do povo. Coisa triste. No meio do deserto, aqui Deus, quando institui os sacerdotes, mata até os filhos de Arão também, está lá o Ofni e Finéia, que vão oferecer o fogo estranho, lá em Levítico capítulo 10, vocês vão ver isso também. Coisas estranhas aconteceram, terríveis. E Moisés contempla lá, sobe ao monte, contempla, mas vai passar agora a sua autoridade para alguém que Deus falou. Vai passar para Josué. Mas a gente vai ver isso na próxima lição. Tá bom, irmãos? Então, a conclusão que a gente chega aqui, terminando, né? O autor até trouxe para a gente, bem bacana aqui, bem resumidamente, né? Deus que cuidou de Israel naqueles anos no deserto, mostrou de ser santo, disciplinador e misericordioso. Guarda essa palavra aí, tá? Todas elas, principalmente misericordioso, disciplina também. E muito longânimo, providenciou tudo que Israel, né, precisou, comida, água, proteção, está lá, orientação, e principalmente um meio pelo qual o povo pecador poderia servir e ter comunhão com Deus santo. Ele é o mesmo hoje. Aquele Hebreus 3:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que eu falei para vocês que a essência do culto ela não mudou, não. Tá? A gente pode dizer que aqui não tem arca, não tem todos aqueles apetrechos que Deus instituiu para o povo de Israel lá, mas a santidade permanece. Tiago, bota aquela segunda, eu esqueci de falar com vocês, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui se dá no livro de Número, tá? Porque quando o tabernáculo foi construído, o autor não traz aqui, ele pula o livro de Número, Levítico e Número. Porque aqui é quando a arca foi construída e como andava o povo de Israel. Quando acampava, o que acontecia lá? O tabernáculo no meio, né? E as 12 tribos, a ordem que Deus deu. Olha a segurança. Olha como Deus era zeloso, né? Olha lá, 3 tribos em cada, norte, sul, leste e oeste, oriente, ocidente, norte e sul. E ele pergunta assim, cadê a tribo dos levitas? Está lá, em volta da arca. Era o trabalho deles, ficar próximo à arca, para que ninguém chegasse próximo, né, o tabernáculo e morresse. Então, eles cuidavam. O filho de Levi, lá, Merari, né, Arão está lá, Gerson e Coate, são os filhos de Arão. Então, estava ali, é assim que eles acampavam. A nuvem, quando descia, eles acampavam, é assim. E a nuvem, quando subia, era a hora do povo caminhar. Aí desmontava, quem desmontava? Só os levitas. Só aquele povo que estava em volta ali do tabernáculo poderia chegar para desmontar, levar, cada um tinha uma instrução para fazer a caminhada. Deus preservando. Ó. Santidade também ali, só eles, tá? Deus preservando, está vendo? Culto, como é que era feito?
Aqui a gente não vê a tribo de José, porque ela se desdobra ali em Efraim e Manassés. E os Levi também não são contados, então tem as 12 tribos. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Obrigado, Deus continue abençoando a vida de vocês. Meu tempo já passou, não posso correr mais. E domingo que vem, então, a gente vai falar sobre as Campinas de Moabe. Depois do deserto de Parã, agora vamos para as Campinas de Moabe e falar sobre o entregue do cargo de Moisés, e Josué vai assumir aqui para levar o povo para a terra prometida. Deus abençoe a vida dos irmãos, espero que a lição tenha sido edificante para a sua vida, como foi para a minha, e tirar as lições de uma vida de santidade, um Deus único, o qual requer a cada um de vocês uma vida santa, né? Vamos orar, agradecendo a Deus. Pastor, ora para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Pai querido, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco. E também, Pai querido, te agradecer por mais uma aula onde aprendemos tanto da Tua Palavra e dos Teus tratos, Pai querido, com o Teu povo no passado. Tratos estes que nos ensinam lições importantes, ó Deus, sobre a santidade, sobre a importância de cumprirmos com os Teus mandamentos, de fazermos a Tua vontade, ó Deus, com amor, porque Tu és o nosso Deus e Tu mereces toda a honra, toda a glória. Tu mereces, Pai, que nós te adoremos realmente com toda a nossa alma, toda a nossa força, tudo que possamos fazer, porque Tu és digno, Pai querido. Amém. Muito obrigado, Pai, por este aprendizado, e que a Tua palavra possa realmente ficar em nossos corações, nos fortalecer, ó Deus, e nos tornar adoradores cada vez melhores e mais concentrados naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo que vem, está na lição, vocês me lembram, vocês vão saber por que Arão não morreu, né? Já que morreram, alguns morreram, porque Arão, que mediou o culto, não morreu. A gente vai ver isso domingo que vem.